Agora sim, nós vamos então a Brasília com o Délio Rocha, que nos traz informações sobre o depoimento de ontem nesse inquérito, que é do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Oi, Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, olá, meu bom dia para você, para o Fenelon, bom dia a todos no Piauí. Nádia, essa vai ser uma semana importante em relação aos depoimentos envolvendo as acusações que foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. Ontem, Nádia, foram realizadas 3 oitivas, a principal do delegado Maurício Valeixo, ex-delegado-geral da Polícia Federal. Ele, nesse depoimento, ele disse que tratou com o presidente Jair Bolsonaro 2 vezes sobre possíveis mudanças no comando da Polícia Federal, uma vez por telefone e outra vez de forma presencial, quando Jair Bolsonaro teria dito que tinha interesse em mudar o comando da PF, mas que não tinha nada pessoal contra Maurício Valeixo, que o interesse era mais porque Bolsonaro queria alguém com quem ele tivesse mais afinidade. Maurício Valeixo, Nádia, também disse que a relação com Jair Bolsonaro, né, era um pouco distante e que o presidente nunca falou diretamente com ele sobre mudanças na Superintendência do Rio de Janeiro. O que foi divulgado desse depoimento, a gente pode dizer que não teve aí muito peso, não foi muito substancial, nada que possa, pelo menos pelo que a gente teve acesso, que possa aí atentar contra o presidente Jair Bolsonaro. Outros 2 delegados também deram depoimento ontem, um deles, Alexandre Ramagem, que é o chefe da ABIN, que chegou a ser nomeado para o comando da Polícia Federal, mas depois foi barrado pela Justiça. Alexandre Ramagem admitiu que tem aí uma proximidade com a família Bolsonaro, disse que a família tem um apreço por ele, mas que a escolha dele para o comando da PF naquele momento foi por questões técnicas. E o outro depoimento da segunda-feira foi de Ricardo Saad, ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele disse que deixou a superintendência em 2019, a pedido, não sabe quem fez o pedido, porque o diretor-geral Maurício Valeixo não comunicou essa informação a ele. Mas no depoimento de ontem, Valeixo falou que essa mudança na Superintendência do Rio, no ano passado, foi a pedido do ex-ministro Sérgio Moro. Nádia, e hoje aí mais 3 depoimentos, né, envolvendo esse caso do ex-ministro Sérgio Moro. Vão ser ouvidos hoje à tarde 3 ministros palacianos, Braga Neto, da Casa Civil, Augusto Heleno, do GSI e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. São 4 ministros palacianos, né, são aqueles que têm gabinetes no Palácio do Planalto, e desses 4, 3 então vão ser ouvidos. Todos generais, que aliás reclamaram da maneira como foi feita a convocação deles pelo ministro Celso de Mello, do STF. No documento, Celso de Mello disse que essa oitiva deveria acontecer mesmo que fosse necessária aí a condução coercitiva ou então debaixo de vara. Um termo que foi considerado desrespeitoso pelos generais, mas esse é o termo adequado para esse tipo de convocação. E amanhã, viu, Nádia, vai ter também a oitiva da deputada Carla Zambelli, que foi citada pelo ex-ministro Sérgio Moro, que inclusive compartilhou uma mensagem, aliás, uma série de mensagens que teria sido trocada com a parlamentar. E nessas mensagens, Carla Zambelli, aí conforme Moro, fazia uma pressão para que Moro aceitasse mudanças no comando da PF, com a possibilidade de ser indicado para o STF. E só para finalizar, viu, Nádia, a oitiva de hoje com os 3 ministros vai ser realizada aqui mesmo, no Palácio do Planalto, às 3 da tarde. Os 3 vão ser ouvidos aí simultaneamente, só que em salas separadas, para que não haja possibilidade de haver aí um acordo de versões, aí, para que não haja uma combinação de versões. Nádia. Délio Rocha, e o presidente Bolsonaro, como eu dizia agora há pouco, determinou ontem através de um novo decreto que salões de beleza, barbearias e academias possam funcionar. Relacionou essas atividades à saúde mental e física das pessoas. Está aí, então, o decreto presidencial. E nós queremos saber se os estados e municípios são obrigados a seguir esse decreto. Délio. Nádia, olha, esse decreto do presidente Jair Bolsonaro serve mais como uma referência, né?
para que estados e municípios possam ter, então, esse modelo, essa orientação do governo federal. Mas, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, essas medidas devem ser mesmo adotadas pelos governadores e pelos prefeitos. E numa coletiva de ontem, Nádia, aqui no Palácio do Planalto, naquela coletiva com o ministro da Saúde, Nelson Teich, o ministro da Saúde chegou a falar sobre essas mudanças que podem acontecer no isolamento social aqui no Brasil. E ontem ele também falou sobre as diretrizes. Ele chegou aí, o Ministério da Saúde, que vem elaborando diretrizes para orientar estados e municípios na hora de decretar ou não o isolamento social ou na hora de flexibilizar esse isolamento. E o ministro Nelson Teich deu mais detalhes aí sobre essas diretrizes. Vamos conferir. Não é uma política de isolamento, nem é uma política de flexibilização. Isso é uma análise de cada local. A partir dessa análise, a gente avalia e define quais as ações que nós consideramos ideais. A decisão, vocês sabem, cabe aos estados e municípios. O que o Ministério da Saúde faz é disponibilizar uma linha de raciocínio, o que ele considera uma linha de avaliação adequada, vai estar sempre disponível para discutir com qualquer secretário estadual ou municipal estratégias locais para ajudar na interpretação da ferramenta, se esse lugar não tiver um, e a gente vai trabalhar junto. Nádia, essas diretrizes que foram apresentadas ontem pelo ministro Nelson Teich, elas fazem parte de uma promessa do ministro logo que ele assumiu o Ministério da Saúde. Só que essas diretrizes foram criticadas pelos conselhos de saúde dos estados e dos municípios, que consideram essas diretrizes aí, que eles acham que essas diretrizes podem confundir as pessoas. Portanto, esse modelo que foi apresentado pelo Ministério da Saúde foi rejeitado por esses conselhos de saúde dos estados e dos municípios e não serão adotados. Nádia. Délio, olha, 5 governadores, pelo menos, já disseram que não vão cumprir. Maranhão, Ceará, Espírito Santo, Bahia e Pará. Aquela mesma situação do decreto relacionado à construção e à indústria. Vira uma referência e vira principalmente a possibilidade de pressão desses segmentos para que os estados e os municípios possam flexibilizar. Obrigada, Délio Rocha. Um bom dia, até logo mais no Jornal do Piauí com outras informações.